CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo em torno do Livro dos Espíritos e paramos na questão 998. Hoje estudaremos a questão 998. Vamos ler o Evangelho para fazer a prece. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos, visto que eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Jesus lhes responde dizendo: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe. E também, aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista o seu pai e a sua mãe, e assim, por causa da vossa tradição, torne inútil o mandamento de Deus. Hipócritas, Isaías bem profetizou dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca é o que suja. Vamos fazer a nossa prece. Aqui estamos, Jesus, em mais uma manhã de estudos em nossa casa de amor, rogando a assistência dos nossos benfeitores, do altivo, do patrono desse estudo, o nosso Eurípides Barçanulfo, a assistência dos nossos diretores da coluna de espíritos que dirige o CEAP. Que seja em nome desses espíritos, Jesus, que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Questão ao Livro dos Espíritos. 998. Não, esse daqui é a Gênese. Não, o livro sumiu, meu livro lá. 998. A expiação se efetua no estado corporal ou no estado espiritual? Você pode ler para mim, por favor, as questões e eu vejo a resposta. Resposta. A expiação se efetua durante a existência corporal, através das provas às quais o espírito se acha submetido. 998. E na vida espiritual, através dos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então vamos fazer aqui um retrospecto, desde a questão 990. Então nós estamos no subtítulo sobre arrependimento e expiação. É o título das penas futuras. O primeiro passo para o espírito que errou, que cometeu equívocos na vida, é o arrependimento. O segundo é a expiação. E o terceiro, a reparação. AER é a aeronáutica. A aeronáutica, quando você faz ali como é que dá o nome?
Se diminui, como é que é? Sigla, né? Da aeronáutica, AER. Aí vocês não vão esquecer a aeronáutica, AER. Arrependimento, expiação, reparação. Ele falou de provas aqui também no meio. Então vamos lá, vamos recordar. O arrependimento se dá aqui na terra, como encarnado, ou no plano espiritual. Você se arrepende. Poxa, fiz bobagem. Se o arrependimento se der aqui na terra, o que ele vai fazer? Ele vai, se der tempo, reparar o mal que ele fez. Ele vai reparar o mal que ele fez. Nós falamos bem que quando nós fazemos o mal a alguém ou a alguma coisa, a nossa dívida é com a lei de Deus. Não é com aquele fulano. Mesmo que o fulano nos perdoe, o fulano segue a vida dele, mas a nossa dívida permanece. Porque nós infringimos a lei de Deus. Toda vez que a gente magoa alguém, que a gente fere alguém, é a lei de Deus que a gente passa a ser devedor. A gente pegou um exemplo de Jesus e Judas. Judas teve aquele problema lá, que ele queria que Jesus fosse um homem que tivesse posses, ele lidava com a bolsa, né, cuidava do dinheiro, acabou se equivocando, se arrependeu com o ato de Jesus, com o ato de Judas. Jesus foi preso, foi levado para Pilatos, foi condenado e foi crucificado. Judas, vendo tudo isso, ficou muito arrependido e se matou, se suicidou. Pronto, Judas errou, né? É necessário Judas voltar com Jesus para reparar o erro? Não. Jesus respeitou o livre-arbítrio de Judas o tempo todo. Foi o maior exemplo de respeito ao livre-arbítrio que a gente tem no Evangelho. O maior exemplo. Jesus sabia que Judas ia entregá-lo. Ele sabia, mesmo assim manteve Judas do seu lado. E Judas vacila. Então Judas não morreu, porque a morte não existe. Ele ainda piorou a situação dele. Ele se enforcou, se suicidou. Então esse espírito teve que voltar e reparar todos os males feitos à lei de Deus. Quando a gente faz o mal a alguém e esse alguém quer se vingar, é por conta dele. Deus não quer que ninguém seja um instrumento da lei dele. Ninguém precisa ser instrumento da lei. E o que a gente vê aqui? Ah, mas ele me fez isso, ele fez isso, isso. Tudo bem, ele fez tudo isso, mas Deus vai cuidar de tudo isso. É que normalmente os espíritos ou as pessoas querem se vingar. Elas não compreendem a lei de Deus, elas não têm paciência. E às vezes a gente vê espíritos ungidos há séculos, até milênios, no outro. No encarnado, quando um está fora do corpo, ele persegue o que está no corpo. Quando sai do corpo, os dois ficam brigando, depois voltam. Volta um na frente, o outro continua perseguindo, porque não há perdão. Não houve arrependimento. Então o primeiro passo é o arrependimento. Eu abri um pouquinho mais aqui. Se me arrependi aqui na terra, eu vou procurar reparar o erro feito. Ah, mas o fulano que eu fiz mal não está mais aqui. Ora, eu devo a lei de Deus. Vamos trabalhar. Vamos servir ao próximo. Só tem um caminho que nos conduz a Deus, o nosso próximo. A gente precisa aprender a amar o nosso próximo. Quando a gente ama, a gente perdoa. Olha o amor de mãe. Filho pisa na bola toda hora, né? E mãe está sempre perdoando. Está sempre compreendendo. Imagine o amor de Deus para conosco. Por pior que seja o ser humano encarnado, por pior que ele esteja fazendo mal,
Para Deus, ele é um filho muito querido, que vai dar tantas oportunidades quantas forem necessárias para ele se recuperar. Então, o arrependimento aqui, eu vou procurar reparar aquilo que eu fiz de errado. Se a pessoa não tiver, vou trabalhar, vou encontrar meios para fazer isso. Demos exemplo de Paulo de Tarso, lembra? Mandou apedrejar o Estevão. E olha o que fez Paulo de Tarso. Se o arrependimento vem no mundo espiritual, o que o espírito tem que fazer? Ele vai ter que voltar para reparar. Então o arrependimento pode se dar no mundo espiritual, o arrependimento pode se dar aqui. Se a gente está encarnado, a gente vai procurar reparar. Se está desencarnado, vai ter que reencarnar, vai voltar para reparar o que ele fez. A reparação é sempre no corpo físico. A lei de Deus é perfeita. E a expiação? O que é expiação? A expiação é o pagamento de uma dívida. Você vai pagar aquela dívida. Ela pode acontecer no mundo espiritual, você expia lá os erros que cometeu aqui, ou aqui mesmo, você expia muitas vezes aqui o erro cometido. Então, o arrependimento, a expiação e a reparação. Nós falamos disso dos três. Então, a expiação, o espírito está devendo, ele vai se quitar com a lei. E a prova? Toda expiação é uma prova. Nem toda prova é uma expiação. A prova é a mesma coisa, bem semelhante que acontece na escola. A gente vai ver se testar o conhecimento, a professora dá a prova para testar o nosso conhecimento, para ver se a gente aprendeu a matéria. A prova é exatamente a mesma coisa. Você tem que dar testemunho de que você aprendeu. A prova é fixação de conceitos. A prova visa a valorização da vida. Isso é que visa a prova, a valorização da vida, a fixação de conceitos. Quando você esquece, nós todos estamos aqui encarnados, esquecemos o nosso passado. Nós não sabemos quem fomos, o que fizemos. Mas as situações da vida estão sempre nos colocando diante de uma encruzilhada, para a gente tomar decisão. Isso aí é a prova. Vamos pegar um exemplo. Eu me suicidei na vida passada ou na vida retrasada, que nem sempre nós vimos aqui, a cobrança vem na vida imediatamente, subsequente. Às vezes, você vai reparar o mal séculos depois, porque você faz tanta coisa errada que não dá para, de uma vez só, você se ressarcir diante da lei. Você não aguenta. Então você vai pagando em pequenas prestações e mais. Você precisa se arrepender. Se você não se arrepender, como que você vai se reajustar com a lei de Deus? Você acha que está certo? Então é necessário o espírito tomar consciência de que ele errou, que ele precisa reparar o erro cometido e ter consciência que ele caminha para Deus. Todos nós caminhamos para Deus. Então, eu, na vida passada ou retrasada, numa vida dessa, eu me matei, eu me suicidei. Me suicidei porque a minha mulher morreu, a minha esposa morreu e eu não quis ficar sozinho, entrei em desespero, me matei. Muitos casos desses que a gente vê aqui no tratamento. A do filho morreu, enfim. Morreu a minha mulher. A gente vai expiar o ato feito do suicídio, né? Aí complica um pouco mais, mas para tudo tem solução. Vou expiar e vou ter que reparar. Retorno à vida corporal, me caso novamente, pode ser com a mesma esposa, normalmente a mesma, me caso novamente, tenho muito amor por ela, ela morre de novo, fica doente e morre. A lei é circular, ela cresce assim, ó.
A lei de progresso não é uma linha reta, não é assim. A lei é circular. A evolução, desde o princípio inteligente ao ser angelical, a evolução é circular. Lei circular. Leon Denis que fala sobre a lei circular. Então, olha só, eu estou aqui eu me matei. A vida continua, reencarnamos de novo. Estamos aqui. Uma linha tangencia a outra. Esse progresso aqui é lento. É tanto o progresso intelectual como o progresso moral. São essas duas linhas de crescimento. Eu tenho que crescer intelectualmente e moralmente. Vai chegar num ponto aqui, determinado, vou ficar de novo viúvo. Aí vai vir a lembrança, não que eu me matei, mas vai vir aquela vontade de morrer, vai vir, o que eu vou fazer? Olha aí, a prova pode ser também uma expiação para ver se eu valorizo ou não a vida. Nas mesmas circunstâncias ou circunstâncias semelhantes, eu vou novamente passar por aquela situação. Aí estou entregue ao meu livre-arbítrio. Vou me matar de novo? Com certeza vai vir o pensamento, porque veio lá atrás, isso me marcou. Estou pegando um exemplo aleatório. Vou passar de novo aqui, vou me matar ou não? O que é que eu vou fazer? Me matei de novo. Pronto. Novamente, expiação. Vou ter que expiar aquilo tudo, vou ter que voltar. Às vezes não necessariamente com aquela pessoa, pode ser com outra. Vou passar até eu valorizar a vida, eu dar valor à vida. Não, eu não vou me matar mais. Eu não posso fazer isso. Eu vou sofrer? Vou sofrer. Vou sentir a dor da separação, mas eu tenho que encontrar recursos para continuar vivendo, não me matando. Posso guardar a saudade, o amor daquela pessoa e continuar vivendo até que um dia todo mundo vai desencarnar mesmo ao reencontro. É assim que funciona a lei de Deus. E para todas as situações. Então a prova visa isso, a valorização da vida. Viva fixar conceitos. Fixar os conceitos. Você está diante de um roubo. Você pega ou não pega? Não, isso aí você já faliu nesse campo. Novamente a lei circular vai te colocar diante de uma facilidade qualquer. De uma facilidade. O que você resolve fazer? Cai novamente, como caiu anteriormente, ou passa por aquela situação? Não, eu passei, fixei o conceito. Eu não pego mais nada que não seja meu. E por aí vai, para tudo na vida. Então você passa pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. E no meio da expiação sempre tem a prova. Toda expiação é uma prova. Então você desenvolve um câncer, uma doença grave. Como que você vai se postar diante da vida? Você sabe que vai morrer, está com câncer. Não foi você que provocou agora. A doença saiu. Quantas crianças já nascem com uma situação dessa complicada? Pronto. Isso aí é o quê? É uma expiação. É uma prova também. Como você vai se comportar? Você vai se revoltar? Você vai ser resignado? Você precisa ser resignado e não se revoltar contra a lei de Deus. Então toda expiação é uma prova também. Você marcou o teu perispírito por um problema qualquer que você fez e o corpo físico vem como um mata-borrão para tirar aquela marca que está lá no seu corpo espiritual, na tua alma. Entenderam? Entenderam mesmo? Alguma pergunta? Eu que vou fazer a pergunta. Quantas encarnações desse camarada com essa camisa do Flamengo, que ele só tem essa, que ele vem aqui todo dia com essa camisa, ele não lava a camisa. Quantas encarnações ele vai levar para tirar essa marca do perispírito dele? Você vai ser expulso do planeta Terra. Você vai para um mundo inferior. Você vai lá para um mundo que está aí, ó, primitivo. Entenderam isso então? Aí vem a pergunta que a gente está estudando hoje, a 998. A gente fez um resumo aí de 2 aulas, 3, 4 aulas atrás. De 3 a 4 aulas.
Vou ler de novo a 998. Lê a pergunta, Dilânia. 998. Cadê? Liga o microfone. Tá ligado. Aqui abaixo mesmo. A expiação se efetua no estado corporal ou no estado espiritual? Aí vocês vão me responder sem ler a resposta. A expiação se efetua no estado corporal ou no estado espiritual? Olha para mim. Acabei de falar meia hora. Eu tenho que falar meia hora de novo? Hã? A expiação. Em ambos os lados. Pode lá e aqui. A reparação. Aqui. A prova. Aqui. Entenderam? O arrependimento. Em ambos, ou lá ou aqui. Quantos espíritos depois que desencarnam se arrependem? Né? Quanto sofrimento no mundo espiritual? Quanto sofrimento? Então a expiação se dá lá e se dá aqui. Então vamos lá. A expiação se efetua durante a existência corporal. Ah, vocês quiseram colar, mas não deu tempo de ler a pergunta toda, a resposta toda. Aí responderam só o que leram. A expiação se efetua durante a experiência corporal, através das provas às quais o espírito se acha submetido. Aí não deu tempo de vocês colarem, não sabem colar, está aqui. E na vida espiritual, através dos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Está aí. Pode fazer a pergunta. Entenderam isso então? Está aí a resposta. Faz a pergunta. Na categoria dos espíritos inferiores, bons e superiores, o bom sofre também? Fala aí. Não, vai lá. Tem 3 ordens de espíritos. Ele perguntou se o bom espírito sofre também. Tem 3 ordens. Está lá na escala espírita, que isso é básico, a gente tem que saber. Espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Dentro dessas 3 ordens existem 10 classes. Tem 5 classes lá na ordem dos espíritos imperfeitos, 4 classes na ordem dos espíritos bons. O bom espírito, ele sabe que o sofrimento é necessário. Ele não sofre por isso. O bom espírito tem uma outra visão. Ele sabe que você vai... É igual você ver a criança que ela está nascendo, ela vai errar, ela vai cair quando está andando, ela vai tropeçar. Você sabe que aquilo é necessário. Ele sabe que você precisa passar por algumas situações, por algumas provas. Ainda mais se aquilo tiver no seu trajeto de vida. A gente viu aqui sobre livre-arbítrio e fatalidade. Então a gente sabe que fatal é o momento que você chega à vida e quando você sai da vida. São 2 momentos da fatalidade. Mas quando você programa a sua vida, você tem pontos que você vai ter que passar. E quando você sofre naqueles pontos, o guia sabe. O guia sabe. Ele lamenta, mas ele não sofre com você. Imagina, vamos pegar Jesus. Jesus era um espírito superior. Hoje é um espírito puro. Pô, ele deve ter lamentado sobre Judas, né? Ele sabia que Pedro ia negar. Ele viu 2000 anos lá na frente. Falou assim, ó, ele sabia que os homens iam deturpar o ensinamento dele. Então o que ele disse? Vos enviarei o Consolador, que vos fará recordar tudo que eu tenho dito. Ó, tudo que eu tenho dito. E vos ensinará muitas coisas. Então significa que ele não ensinou tudo e que ele sabia que os homens iam esquecer o que ele falou. Se ele mandou recordar no Consolador, e o Consolador vem para consolar. Então a doutrina espírita é o Consolador prometido. Consola, relembra o que Jesus disse e ensina o que ele não pôde ensinar, aprofunda o conhecimento. Você acha que ele sofreu quando Judas entregou? Ele lamentou. Ele lamentou. Dizem, eu não posso afirmar, né? Tem uns livros aí que falam que Joana d'Arc é uma das reencarnações de Judas.
quando você vê o que Joana d'Arc sofreu, foi traída, o rei, acho que era o Carlos IV, Carlos, entregou ela para os ingleses, ela venceu, foi vencendo as batalhas com 18 anos, à frente daqueles homens brutos. Ela cortou o cabelo para não reconhecerem ela como uma menina. Ela foi vencendo batalha por batalha, devolvendo o território francês ao rei, expulsando os ingleses. Essa aí é a Guerra dos 100 Anos, né, entre Inglaterra e França. E Joana d'Arc, nos seus combates, devolve a França livre ao rei. E ela é traída, é entregue na mão dos ingleses, é condenada à fogueira como bruxa e morre queimada em praça pública. Tem tudo a ver, né? Foi traída como Judas. Eu não estou dizendo que foi, eu estou dizendo aqui a literatura. Tem muitas histórias, tem umas histórias interessantíssimas. Eu fico com a história de Leon Denis. Quem quiser conhecer a história de Joana d'Arc, eu aconselho a ler Joana d'Arc, o Médium, de Leon Denis. Tem um outro livro muito interessante aqui sobre a história de Joana d'Arc. Aí vocês vejam um absurdo. Joana d'Arc foi queimada na fogueira, estou abrindo um parênteses, mandada para o inferno pelos seus algozes, né, pela igreja, né, foi a Inquisição. Hoje ela é a padroeira da França, foi canonizada e é a padroeira da França. Agora, que poder é esse que o camarada tem de mandar para o inferno, tirar para o inferno, canonizar, fazer dela uma santa, de uma herege foi ser santa e padroeira de uma nação? São coisas que não batem muito bem com o nosso raciocínio lógico, né? Então tem bastante semelhanças, porque os espíritos superiores sabem que nós vamos vencer, porque Deus, quando nos criou para a vitória, para sermos vencedores, nos criou para isso. O progresso é fatal em nossas vidas, isso é fatal. O progresso pode demorar um pouco mais, outros demoram um pouco menos, mas todos chegaremos lá. Entenderam isso? Alguma pergunta? Entendeu, Guilherme? Então vamos lá. Vamos para 999. Vai, Dilane. 999. O arrependimento sincero durante a vida é suficiente para a benevolência? Não. É suficiente para pagar as falhas e receber a benevolência de Deus? Vamos lá, uma boa pergunta, né? Nós já vimos, quero que vocês respondam, sem ler aí. O arrependimento sincero durante a vida é suficiente para pagar as faltas e receber a benevolência de Deus? Eu me arrependi mesmo, é o suficiente? Não. Por que não? Tem que expiar, tem que reparar, porque senão seria muito fácil. Você vê aí essas religiões, vão lá no presídio. Então ali tem o quê? Estuprador, assassino, traficante. Então pega um traficante, assassino, estuprador. Essas três qualidades para um ser humano. Para nós é um monstro, não é? Para Deus é um filho tão querido quanto nós somos, tão querido quanto é Jesus. É a mesma coisa para Deus. Mas ele está ali. Ele vai viver melhor ali quando alguém chega para ele lá e fala assim: você aceita Jesus? Ele vai dizer: aceito. Você se arrepende? Me arrependo.
Vamos então partir do princípio que ele se arrependeu com sinceridade, não vai mais cometer aqueles crimes, partindo desse princípio. Então ele assassinou, estuprou, traficou, destruiu uma porção de famílias, fez uma barbaridade, se arrependeu. Aí ele vai para o céu, como diz lá, e o outro que trabalhou a vida inteira no bem, se esforçou, vai estar no céu junto com ele? Não é justo, não é lógico. Ele precisa reparar todo o mal que fez. Só tem uma maneira da gente entender justiça de Deus. A gente está falando aqui, estudando a justiça divina. Somente entendendo, compreendendo reencarnação. Senão não há compreensão da justiça de Deus. Pode ser que nessa vida ele não repare, não sofra. Já preso já está sofrendo, né? Mas ele terá outras vidas para fazer isso. Ele terá outras vidas. A gente vê o Chico, um espírito tão bondoso, né? Tão simples, educado, amoroso. Quanto progresso que ele trouxe no campo moral para todos nós. Mas o Chico já foi um espírito primitivo. Quando ele vivia nas cavernas, será que ele era tão doce assim? É o percorrer de todos nós, a escala evolutiva. Todos nós, assim como Jesus também passou. Você vai falar isso numa igreja, você é tido como herege. Jesus também foi um homem primitivo. Foi um espírito primitivo. Morou num mundo, teve como morada um mundo primitivo. Teve. Depois teve como morada um mundo de provas e expiações. Depois um mundo de regeneração. Depois mundos felizes, até os mundos divinos. Os mundos acompanham a evolução dos espíritos, ou os espíritos acompanham a evolução dos mundos. Jesus é um irmão bem mais velho, foi criado bem antes de nós e caminhou. Nós estamos no processo de crescimento. Então a gente ainda é muito instável, ora a gente está sorrindo, ora a gente está chorando, está triste, a gente acerta, a gente erra, a gente cai, a gente levanta, cai de novo. Estamos aprendendo até fortificar-se moralmente e a caminhada ser mais livre. Entenderam? Perguntas? Contestações? Essa é nova. Contestações? Contesto, não aceito. Aqui na resposta ele está dizendo: o arrependimento auxilia na melhoria do espírito. Claro, auxilia. Mas o passado tem que ser expiado. O que ele fez de errado tem que ser expiado. Letra A. Vai, Adilane. De acordo com isto, se um criminoso disser que não precisa se arrepender, porque de qualquer maneira vai ter que expiar o seu passado, o que daí resultaria para ele? Ele já sabe que vai expiar mesmo, então eu não vou me arrepender nada, vou sofrer do mesmo jeito, deixa eu tocar a minha vida do jeito que eu estou. O que vai acontecer com ele? Se ele se obstinar na ideia do mal, sua expiação será mais longa e penosa. Não tem jeito, vai sofrer por mais tempo. A gente estudando aqui aos domingos o livro Memória de um Suicida, não chegamos nesse personagem ainda. Há um personagem chamado Agenor Penalva. Ele já estava obstinado no mal há séculos, há mais de um século. Então ele era homicida, suicida, responsável por vários crimes, levou várias pessoas ao suicídio, e ele era chefe de uma pequena falange do mal. Ele estava fazendo tanto mal que foi cerceada a liberdade dele. Esse tipo de espírito, se chegasse perto de você, a vibração dele ia te envolver de tal forma que você seria levado ao suicídio.
Tudo bem, está lá o Agenor Penauza, um homem de mais ou menos 40 anos de idade, bem vestido, manga comprida de linho, calça, como ela descreve lá. Ainda o sangue borbulhava no peito dele, né, pela ação do suicídio. Um punhal ou um florete, como ela diz lá, se suicidou. Então, há 100 anos ele viu o sangue ali, ó, o que é o pensamento borbulhando. Ele estava preso há 38 anos. 38 anos. E diz assim o Camilo, Camilo narra a história, e o instrutor que tinha lá, que era um padre, o padre Miguel de Santarém, diz assim: não nos surpreenderíamos se de um momento para outro chegar uma ordem do mais alto transferindo esse espírito para um mundo inferior à Terra. Mas a dor dele seria tão grande, que a gente está tentando evitar o máximo. A ordem que vem de Jesus é que a gente esgote todos os recursos para o arrependimento dele. E como é que era o tratamento que ele recebia? Todo dia ia lá o padre falar do Evangelho, falar do perdão, fazer exercício. Ele estava numa prisão ampla, num lugar amplo, fazer exercício sobre o que ele aprendeu, fazer uma resenha de tudo aquilo que ele ouviu. Há 38 anos. Então vocês vejam como o arrependimento é tardio. Eles dizem mais: colocar ele no mundo desse seria muito duro para ele. Ele expiaria mais rápido os seus erros, o que levaria muitos séculos aqui na Terra, muito tempo. Ou pelo menos colocá-lo eu vou dizer outra palavra, no mundo espiritual que envolve esse mundo, na vibração do mundo, não necessariamente reencarnando, já seria muito doloroso para ele. Então, a lei de Deus tem recursos para fazer com que a gente se arrependa. E a gente tome um novo caminho. E a paciência, o amor daqueles espíritos diariamente ali com ele, para ver se ele se arrepende e ele se recupera. Então, quando ele coloca aqui na resposta, ó, se ele se obstinar na ideia do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Ele está 38 anos preso, pode se prolongar por muito mais, se ele se obstinar no mal. Agora, tem muitos espíritos também desencarnados que estão fazendo o mal, não querem se arrepender, porque sabem que vão expiar tudo o que eles fizeram. Eles sabem. Então eles vão empurrando o máximo que eles puderem. Mas esses espíritos que fazem o mal, eles são infelizes. Eles não são felizes. Eles são infelizes. Vamos lá. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Vamos para a próxima, Dilane. 1000. Chegamos na 1000, ó. Kardec era perguntador, né? 1000 perguntas. Podemos, desde esta vida, resgatar nossas faltas? A gente já viu, sim, reparando-as. Então, nessa vida, a gente pode resgatar faltas dessa e de outras vidas, sim, reparando. E se acontecer alguma coisa dolorosa na nossa vida, a gente já tem um conhecimento, a gente sabe que não foi à toa. Então, vamos ser resignados. E vamos tocar a vida. Sim, reparando-as. Mas não creiais resgatá-las através de algumas privações pueris, ou fazendo doações depois da vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Deus não leva em conta um arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo prestando serviço apaga mais faltas do que o martírio do silício, suportado durante anos, sem outro objetivo senão o pessoal. Olha aí, sempre em relação ao outro. A nossa vida sempre em relação ao outro. A gente viu lá na lei de sociedade. Sempre.
Então você quer reparar o mal? Vai fazer o bem. Vai fazer o bem. Agora não adianta no final da vida, se foi apegado a tudo, agora eu vou morrer mesmo, vou dar tudo para eu alcançar o reino dos céus. Não é isso. É a transformação. É o que você trabalha o sentimento. E ele continua. O mal seja... O que é o mal? Tudo que é contrário à lei de Deus. O mal é tudo que é contrário à lei de Deus. A lei de Deus é o amor, a lei do amor. Então, qualquer tipo de mal. O mal só é reparado pelo bem. E a reparação não tem mérito algum se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Olha aí. De que lhe serve para justificar-se, restituir depois da sua morte o bem indevidamente adquirido, quando se lhe torna inútil e já tirou dele todo o proveito? De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o dano que causou a outrem permanece o mesmo? De que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens? Poxa, deu uma resposta aí bem completa, né? Então você só repara o mal fazendo o bem. Agora não com esforço mínimo. Deixa eu ficar mais velho, quando eu morrer eu posso doar a minha casa. Aí você já usou, já usufruiu. É o sentimento que vai por trás de tudo isso. Alguma pergunta? A gente pode comparar essa passagem com o óbolo da viúva? Pode. O óbolo da viúva. O Luiz está perguntando se pode comparar a passagem com o óbolo da viúva. A viúva deu algumas moedas, né? Uma moeda muito pequena. E Jesus faz o quê? Ela deu muito mais do que o outro que jogou um saco de moeda de ouro. Porque ela deu tudo que ela tinha. E o outro deu aquilo que lhe sobrava. A gente vê, e olha, e é real. A gente vê, e quem está aí da comunidade sabe que umas moedinhas vale dinheiro, né? Vale dinheiro. Algumas moedinhas na mão de algumas pessoas. Essa semana mesmo, né, Dilane? Estava a moça lá com estava com umas 4 moedinhas. Acho que 2 de 50 centavos, uma de 25 que eu vi, outra de 20, eu vi. E ela ia sair para comprar ovo. Aqui, bem pertinho, no César Maia. Comprar ovo. Não, queria uma mistura, chamamos de mistura, né? Comprar um ovo. Aí, dói, né? A gente foi ali tomar um açaí. Tem um açaí bom ali no César Maia. Tem um açaí bom ali. Aí foi lá. Falei, toma um açaí. Você não quer tomar um açaí? Tá velho e o filho. Ela disse assim: seu Nilton, muito obrigado. Eu preferia que o senhor me ajudasse de outra forma. Porque ela queria comprar lá a comida dela. Eu falei, não, toma o açaí. Aí a gente tomou o açaí. Ela tomou lá açaí com o filho. Aí a senhora ia comprar o quê? Não, ia comprar ali, ela disse, né, a mistura dela lá. Aí a gente foi na barraca lá do lado que vende, como é que chama? Hortifruti ali do lado, e fez umas comprinhas para ela. Quer dizer, eu dei o que estava me sobrando, que eu podia dar. Não me custou nada gastar lá R$60 ou 70, não me lembro lá o coisa. Ela comprou. Eu fui ver, eu deixei, pega o que a senhora quiser, pode pegar. E deixei ela lá, depois eu fui ver, né? Ela pegou um tomate, ela pegou uma cebola, ela pegou uma cabeça de alho. O que mais que ela pegou? E só. E pegou o ovo, que eu falei para ela pegar o ovo. Ela pegou lá o ovo. Ela não quis se aproveitar, né? A gente vê. Aí a gente foi e comprou as coisas que ela precisava lá, né? Pega tomate direito, pega batata, enfim, fez as comprinhas dela. Então, para muita gente, o R$2, R$1 é muita coisa. Para outros, R$100 não faz diferença, faz pouca diferença.
Como para alguns, 1 milhão não é nada. 2 milhões, 3 milhões é nada. Às vezes gasta isso aí num passeio. Está vendo a proporção? Se ela pega aquelas 2 moedas que ela tinha para comprar o ovo, compra o ovo e divide com o vizinho que não tem nenhum, pô, consegui comprar 2 ovos. Que ela ia comprar 2 ovos ali. R$1 um ovo, né? É R$1 um ovo? 50 centavos. Se ela pega e vê o que o vizinho não tinha nada, diz, olha, eu consegui comprar 2 ovos, ou 4, toma um e eu vou ficar com um. Ela deu mais do que aquele que foi lá e fez a compra para ela. Porque ela deu aquilo que faltava para ela. O outro deu aquilo que estava sobrando. É isso que ele está dizendo aqui. É o sacrifício que você faz. Isso que é o valor. O sacrifício que você faz para ajudar o outro. Você dá do seu tempo. Poxa, vocês têm muita coisa. A maioria de nós aqui já está aposentado para estar aqui de manhã. Vocês ainda não. Mas nós viemos para cá. A gente está dando um pedaço do nosso tempo para aprender e aplicar na nossa vida. A gente tem que aplicar isso na nossa vida. Não é só na obra social aqui, é onde a gente mora, onde a gente está. Então o óbolo da viúva, Luiz, cabe aqui. Como você perguntou, cabe. E a gente vê esse exemplo diário. Jesus era um sábio. Ele pegava as coisas da vida que valeram naquela época e valem hoje. São mensagens instrutivas. O que é instrutivo, ela é verdadeira hoje e será verdadeira daqui a 10, 100, 50 anos, 1000 anos. Olha como as mensagens do Cristo foram instrutivas. Valeu naquela época e você lê hoje, se ele tivesse falado ontem à noite, estaria atualíssima. Então vamos continuar aqui, ó. O mal só é reparado com o bem, a reparação não tem mérito algum, se não atinge o homem, nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. E quando você vê a posição que nós estudamos nas aulas passadas, a posição social, ela se torna uma fatalidade depois que foi fruto da sua escolha como espírito. O teu livre-arbítrio pediu para ter essa tal ou qual posição. Então a pobreza é uma posição e que é fatal. Então ela está numa situação difícil, porque já está espiando um passado comprometedor, e ela tem que espiar esse passado com resignação. O pouco que ela tem, ela dividir com o outro que tem menos ainda, ela está vencendo. Ela está entendendo que ela não pode ser egoísta, que o seu próximo é um irmão, que ela precisa ajudar, que os dois têm que sobreviver, os dois têm que se alimentar, os dois precisam dormir. Entenderam? É isso que está por trás de tudo que a gente está lendo aqui. Perguntas? Vamos sair daqui com muita reflexão, né? 1001. Vamos, Adilane. Já li a 1001. Não, você leu a 1000, agora 1001. Eu li a 1001. Tá bom. Lê de novo então. 1001. Só acabará nenhum mérito haverá em assegurar depois da morte emprego útil dos bens que possuímos. Nenhum mérito haverá em assegurar depois da morte o emprego útil dos bens que possuímos. Então não tem mérito nenhum, deixei minha riqueza todinha para todo mundo. Isso não é mérito nenhum? Resposta. A gente já viu, né? Essa resposta. Nenhum mérito não é a palavra. Isto é sempre melhor do que nada. Entretanto, a desgraça é que aquele que só doa após a sua morte é frequentemente mais egoísta do que generoso. Quer ter a honra do bem sem ter trabalhado. Ele quer o céu, né? Quer ser bom para alcançar o céu, sem ter feito por onde alcançar o céu. Esse céu entre aspas. Aquele que se priva em vida tem duplo proveito. O mérito do sacrifício e o prazer de ver a felicidade do que proporciona. Mas o egoísmo lá está e lhe diz: o que dás
é o que retiras dos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, ele guarda sob o pretexto de suas necessidades e das exigências da sua posição. Lastimai aquele que não conhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente deserdado dos mais puros e dos mais suaves gozos. Deus, submetendo-o à prova da fortuna, tão escorregadia e tão perigosa para o seu futuro, quis dar-lhe como compensação a ventura da generosidade de que ele pode gozar já nesse mundo. Entenderam a resposta toda? Mais ou menos? Então vamos pegar aqui. Eu li ela direto, porque a gente já vem falando dela aqui ao longo da aula, mas vamos lá. Nenhum mérito haverá. O que é o mérito? O mérito, essa palavra mérito aparece várias vezes aqui no Livro dos Espíritos. O mérito é o esforço que você faz. O mérito está no esforço. Por exemplo, já fiz essa pergunta, vou fazer de novo. Jesus tinha mérito? Jesus tinha o quê? Jesus tinha conquista. Então, o mérito é o esforço. Quando você faz sem fazer esforço, conquista. O mérito é o esforço. Então, ele está dizendo aqui: nenhum mérito haverá em assegurar após a morte um emprego útil dos seus bens possuímos. Então, ele honra o mérito. Ele foi merecedor, ele não teve mérito nenhum, não foi merecedor. Nenhum mérito não é a palavra, né? Melhor dar depois que morreu do que antes. Mas o que é o mais importante? O mais importante é você fazer o esforço durante a vida. Depois que você gozou de tudo dos bens que você tem, e você não vai mais gozar, porque não tem mais força para isso, morreu, aí você vai dar para outras pessoas, é melhor do que nada. Mas seria muito melhor se em vida você fizesse isso. Se em vida você se sacrificasse. Entendeu, Vitor? É o que ele está dizendo nessa resposta. Não ter mérito é alguma coisa já, é melhor do que nada. Mas o ideal fosse que durante a vida você se sacrificasse para ajudar as pessoas. Você dividisse o que você tem, o pouco ou o muito. Olha o que aconteceu com o cobrador de impostos lá que subiu no sicômoro. Como é o nome dele? Zaqueu. Zaqueu era rico. Ele era muito rico, porque ele era o chefe dos cobradores. Ele era o chefe. Ele era muito rico. E Jesus olha para ele: Zaqueu, vou me hospedar na sua casa hoje. Olha, Jesus, mas para ficar para a posteridade. Jesus foi ao encontro de um cobrador de impostos que era detestado pelos judeus. Ele era detestado. Pô, ele vai comer na casa de um pecador, vai... Enfim, Jesus para ele não tinha esse problema. Ele foi lá. Aí o que Zaqueu fala quando vê Jesus? Senhor, distribuirei metade dos meus bens aos pobres. Ó, metade. E se causei dano a alguém, restituirei 3 vezes aquilo que eu tirei. Aí Jesus diz assim: bendito seja, né, que a salvação chegou hoje nessa casa. Mais ou menos isso. Louvado seja Deus que a salvação chegou hoje nessa casa. Então Zaqueu, em vida, ele se sacrificou. Ele reconheceu, sentindo Jesus, conversando com Jesus, ele entendeu, porque ele era inteligente, o cobrador de impostos estava acima, bem acima da média. A média era das pessoas, eram analfabetas, e ele tinha uma inteligência bem acima, entendeu. Então em vida ele deu a metade dos bens, analisou quem ele tinha prejudicado e devolveu 3 vezes mais.
Agora, se Zaqueu diz assim, tudo bem, Senhor, deixa eu morrer primeiro, depois que eu morrer eles ficam com tudo meu aí, vai ficar aí mesmo. Eu vou até passar por um papel isso aí, dou aos pobres tudo que foi meu. Está entendendo, Vitor? Está entendendo? Se o Zaqueu tivesse feito isso, não, Jesus, legal, tudo bem, acho que a gente tem que ser bom, mas eu vou viver aqui, que eu estou vivo é agora, não sei bem como é que vai ser depois, mas eu vou passar agora um documento que todos os meus bens vai ser dividido para os pobres. Tem algum mérito nisso? É a pergunta. Olha, nenhum mérito não é melhor do que nada, ele pelo menos vai passar tudo para o pobre. Mas se ele fizesse o que ele fez, há muito mais mérito. Entendeu agora? Entendeu, Vitor? Hã? Entendeu? Vocês entenderam? Pegando a passagem de Zaqueu? Fala, Conceição. Porque ali ele deu uma prova de desprendimento dos bens materiais. Deu uma prova de desprendimento dos bens materiais. É o que está aqui nessa resposta. A gente já está terminando, já está na hora de parar. Vamos só para 1002, para a gente fechar aqui esse subitem aqui, de expiação e arrependimento. 1002. O que deve fazer? O que deve fazer aquele que, no momento da morte, reconhece suas faltas, mas não tem tempo de repará-las? Neste caso, basta arrepender-se? Olha aí. E aquele que só se arrepende na hora de morrer? Basta se arrepender? O que vocês acham? Você lê a resposta. Hã? Não basta, mas já é alguma coisa. O que ele vai ter que fazer depois? Reparar o mal que fez, vai ter que reencarnar. Vamos ver aqui se Kardec, se os espíritos concordam com a gente, né? O arrependimento apressa a reabilitação, mas não absolve. Não tem ele diante de si o futuro que jamais lhe é fechado? O futuro, vai ter que reencarnar, vai ter que voltar para poder reparar. É uma outra compreensão, né, da pena futura. Aí agora ele vai entrar aqui, ó, a duração dessas penas. Então ele vai falar aqui do céu e do inferno. Tem resposta de São Luís, de Santo Agostinho, que a gente vai ver na próxima aula. Alguma pergunta? Entenderam bem isso? O Livro dos Espíritos é um manual de sobrevivência na Terra. Se a gente pegar o Livro dos Espíritos e vivenciá-lo, a gente vai sobreviver muito bem aqui. O Evangelho é a bússola. O Livro dos Espíritos é o manual. Então vamos fazer a nossa prece. Nenhuma pergunta? No question? Então paramos aqui na questão 1003, né? Na próxima semana, dia... Amado Mestre Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos. O Senhor que coordenou todo esse trabalho junto com Allan Kardec e os enviados celestes que constam no prefácio desse grande livro. A nossa gratidão a todos esses espíritos, a nossa gratidão a Allan Kardec, a nossa gratidão a Ti, Jesus. A nossa gratidão a Deus. Queremos também agradecer a essa casa, a direção espiritual dessa casa, ao nosso altivo, ao Antônio de Aquino, ao Dr. Erma, ao Baltazar, nomes que representam todos os demais irmãos que fazem parte da coluna de espíritos que dirige esta casa de amor. Obrigado por nos proporcionar momentos de enlevo através dos estudos que aqui realizamos. Que Deus abençoe sempre a nossa casa e os nossos propósitos de aprendizado e de divulgação da doutrina espírita. Que seja então em nome desses espíritos amigos
do nosso altivo, desses espíritos que dirigem a nossa casa de amor, que seja em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha. Em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.